É uma oferta, da Wolters Kluwer em parceria com o portal de periódicos da CAPES. Nós temos no portal de periódicos a Ovid, que é uma plataforma de busca avançada, onde vocês podem fazer revisões de literatura, como a revisão de escopo, revisão sistemática, integrativa, enfim, vários tipos de revisão. Vocês têm acesso a treinamentos contínuos, pelo portal de periódicos e também conosco, e aí eu estimulo vocês a participarem desses treinamentos para aprender como fazer uma busca avançada nessa base de dados especificamente, né? Então, hoje a gente continua a nossa conversa com a doutora Marília Cardoso sobre revisão de escopo. Hoje ela vai falar um pouco mais do processo metodológico, da parte relacionada aos protocolos, à submissão, enfim, algo que vocês perguntaram bastante ontem, né? E acredito que estejam bastante interessados. Doutora Marília, eu agradeço muito a sua participação, tá? E está aí com você. O que precisar de mim, eu estou aqui, tá bom? Obrigada, Ana. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, a parceria, agradeço a presença de todos. Eu não sei, pode ser que tenham pessoas que não participaram de ontem, né? Mas acho que fica gravado, né, Ana? Eles podem assistir depois, né? Fica assim. Aí, Tá. amanhã ou segunda, vocês recebem o link da gravação. Ah, tá. Então, porque aí se ficar com dúvida de conceito, aí eu indico assistir ontem, porque acho que fica mais fácil, porque hoje eu não vou conseguir ficar retomando algumas coisas, né, para dar tempo da gente passar pelo processo mesmo de trabalho, né, de discussão prática da realização da revisão de escopo. Então, assim, a Ana, ou Ana, você pode colocar para a gente, ou eu coloco, porque ficou aquele delay ontem, acho que talvez seja melhor você colocar, né? Tá, você quer tentar hoje? Porque eu tô com esse problema na outra sala, aí eu vou Ah, precisar tá. ficar mexendo no Olhando. computador, Tá tá bom, bom? combinado. Aí qualquer coisa, se ficar muito, aí a gente. Tá bom, aí a gente troca. Tá. Você só me fala se tá aparecendo, por favor. Tá perfeito. Tá. Aí vocês me avisam se eu estiver falando e não estiver mudando o slide. Então, assim, só para me apresentar, né, para quem não participou ontem, meu nome é Marília, eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho aí a parte de pesquisa, mestrado, doutorado na área de pesquisa qualitativa, né, principalmente na área de uso de álcool e outras drogas. Eu tenho pós-doutorado na área de medicina baseada em evidência pela Unesp, a Faculdade de Medicina. Faço agora estou fazendo na área de avaliação de tecnologia em saúde, e eu sou membro de um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, tá? Então, a minha experiência com revisão de escopo. Ah, e eu esqueci de colocar aqui na apresentação a Ana menciona, né? Mas eu sou treinadora do JBI, né? O JBI Brasil, que é um centro de excelência na produção que faz o treinamento, né? Ele é mundial, mas a sede principal é na Austrália, na Universidade de Adelaide, mas existem centros espalhados no mundo inteiro, e no Brasil ele fica na Escola de Enfermagem da USP. E eu sou treinadora deste centro, especificamente para o curso que ensina a realizar revisões sistemáticas de escopo, qualitativa, né? Então, por isso, o meu contato com essas revisões, e também por eu ser do NATS, né, que são esses núcleos que desenvolvem estudos, pareceres técnicos científicos que buscam as melhores evidências para ajudar na tomada de decisão, principalmente para o SUS, né? Então, esse é meu trabalho, então, é a minha familiaridade com essa área, né? Então, vamos lá. Ontem a gente falou sobre a importância das evidências científicas, então a gente citou a plataforma a Ovid, que traz uma porção de artigos e revistas importantes para que vocês possam acessar evidências em saúde, né, principalmente,
mas que assim, essas evidências acabam, o conjunto é muito grande, e aí você busca, então, o desenvolvimento de revisões justamente para agrupar essas evidências e poder conhecer melhor, ou mapear o que existe, como é o caso da revisão de escopo, ou então verificar qual a mais efetiva, né, qual atende mais aos interesses dos pacientes. Então, você vai buscar muitas vezes esses processos de revisão, que é você agrupar essas informações para facilitar a sua tomada de decisão. Então, a gente conversou sobre isso ontem, conversamos sobre o conceito de revisão de escopo, quando a gente deve aplicar, né, o que já existe de documentos e materiais que podem auxiliar para você elaborar a sua revisão de escopo. E hoje a nossa intenção é falar sobre as etapas do desenvolvimento tanto do protocolo de revisão como da revisão em si, tá bom? Então, eu criei esse desenho só para passar para vocês resumidamente, que então, para a gente desenvolver uma revisão, a gente tem aí algumas etapas que a gente precisa passar. Então, a gente tem que identificar a nossa questão, a nossa população, né, o conceito e o contexto, que é o PCC, que é o mnemônico da revisão de escopo. A gente tem que criar os critérios de inclusão e exclusão, a gente tem que elaborar uma estratégia de busca, tem que identificar as bases de dados que a gente vai buscar, a gente tem que fazer a seleção dos estudos, extrair os dados, apresentar os resultados, discutir com a literatura, recomendar para a pesquisa e assim fechar, né, concluir o nosso relatório, que é a nossa revisão. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas partes, né, agora durante a apresentação, mas assim, só para vocês entenderem que essas que estão em verdinho claro, né, verde piscina, não fui muito feliz com essa cor do branco, com a letra branca, mas dá para ver. Todas essas partes, elas estão na mesma cor porque elas compõem o protocolo, né? O que é o protocolo? O protocolo é a nossa intenção, é a nossa proposta de realizar a revisão. Então, neste protocolo é o que a gente vai contar qual é a nossa pergunta, qual é o nosso objetivo, quais critérios a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer, quais escritores, como que a gente pretende selecionar, como a gente pretende extrair, como a gente pretende apresentar os dados. Então, a gente vai falar no futuro, olha, nós vamos fazer tal coisa, né? Depois que a gente faz o protocolo e começa a rodar a nossa estratégia, a entrar nas nossas bases, a fazer a nossa seleção, etc., a hora que a gente for passar para a fase de revisão, de escrever, de relatar a nossa revisão, tudo isso que a gente falou no futuro vai passar para o passado. Então, nós fizemos isso, nós buscamos, nós extraímos, nós apresentamos, né? Nós vamos colocar todos os resultados, todas as informações no passado. E aí a gente vai acrescentar a etapa de discussão, de recomendação e a conclusão final. Então, só para a gente entender que o protocolo, ele é muito importante, porque ele é a nossa, ele que direciona nosso trabalho. E se porventura, durante o processo que a gente estiver fazendo a nossa revisão, a gente precisar mudar aquelas informações que a gente tinha colocado no protocolo, a gente vai precisar, no nosso relatório, na nossa revisão mesmo, citar que houve uma mudança naquilo que a gente tinha dito que ia fazer no protocolo, a gente precisou mudar por conta disso, 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 a gente vai justificar, né? E vai, então, explicar o que a gente fez de diferente. Então, ele é a nossa referência, vamos dizer assim, né? E por que eu coloquei essas mãos todas juntas? Porque uma revisão de escopo e uma revisão sistemática, de uma forma geral, a gente não consegue fazer com poucas pessoas. Então, pelo menos 3 pessoas a gente precisa para fazer uma revisão. Então, 2, por quê? Porque a gente vai fazer muitas etapas em pares. Então, a gente precisa de 2 pessoas. E essa terceira, ela é a pessoa que a gente vai buscar apoio, caso no momento de tomada de decisão exista uma discordância entre essas dois revisores, a gente precisa da opinião de um terceiro.
Por isso que a gente precisa sempre de 3 pessoas, no mínimo, para fazer uma revisão. Dependendo do tamanho do volume de documentos, etc., a gente pode incluir mais pessoas, tá bom? Então, vou seguir agora com as informações. Sobre o protocolo, a gente falou um pouquinho ontem, né? É muito, muito fortemente recomendado pelo JBI você registrar o protocolo. Então, você vai elaborar aquele protocolo que eu comentei, né? E aí você vai inserir esse protocolo em 2 plataformas. Gente, eu vou pedir 1 minuto, que tem um barulho um pouco alto aqui na minha casa. 1 minutinho só, por favor. Sem problema. Tá. Pessoal, aproveitem para preencher a lista de presença. Eu estou encaminhando no chat agorinha. Aí vocês conseguem preencher. Quem não participou, quem não preencheu ontem, não conseguiu preencher, pode o quê? Pode preencher os 2 dias, tá bom? E quem não tiver conseguindo clicar no link, pode digitar no navegador, que isso facilita também. Ana, tá atrasada a imagem? Não, tá tudo certinho. Não, tá tudo certo. Tá. Tá? E o barulho a gente não Aí, escuta também, tava te incomodando, né? Porque pra gente não chega. tá, não, é que daqui tava alto, e aí eu perco a concentração. Imaginei. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não sei se eu parei Estamos de na tela de compartilhar. protocolo, aí tá com a Isso, imagem do Figshare e do Open isso, Science, esse mesmo. isso. Tá joia, obrigada. Então, assim, a gente tem essas 2 plataformas que a gente faz o registro do protocolo, né? Então, a gente vai criar aquele material que eu falei, né? A gente vai explicar o que vai precisar ter em cada uma delas, né? daquelas informações, e a gente vai incluir nessas plataformas, ou na Open Science, ou na Figshare. E aí, para que a gente está fazendo isso? Porque a gente está informando a sociedade científica de que a gente está realizando essa revisão, para que ninguém faça uma revisão igual, né? Então é importante a gente fazer esse registro. Esse registro você gera um DOI, né? E aí você pode, a hora que você fizer a sua revisão, né? For tudo para o passado, você estiver realizando o relatório final dela, você vai colocar que ela estava registrada sob o número tal, 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 no DOI tal. Então é bem importante, isso não tem custo nenhum, e é bem importante a gente registrar o protocolo numa dessas plataformas. No manual do JBI, você tem um template, tem lá as etapas que eles sugerem que você coloque no seu protocolo. Então, se você entrar lá, existem todas as informações. E eu tenho um slide mostrando a própria revista do JBI, ela tem template para protocolo. Então, dá para baixar esse template, facilita bastante o preenchimento, né? E a organização das informações. Outra vantagem é que existem revistas que publicam protocolo, só que você paga por isso. Então, se existe essa possibilidade de pagar pelo protocolo e pagar pela revisão, quem se interessar, o protocolo é uma publicação, né? A questão de que ele é um guia, né, que você tem que informar, eu já comentei, e que informa a comunidade científica. E um detalhe importante do protocolo é que, se você faz um protocolo organizado e isso reflete na sua revisão, é possível as pessoas podem atualizar a sua revisão. Porque o que acontece? Um minuto só, gente. Ai, é a minha cachorra, gente, entrou aqui no escritório. Então, o que acontece? Você pode, se você faz
documento muito organizado, as pessoas podem olhar e podem rodar de novo daqui 2 anos, enfim, e atualizar a sua revisão. Então, ter o protocolo, isso ajuda a ter a organização para uma revisão, assim, transparente, vamos dizer assim, né? Aqui, como eu comentei, aqui tem a revista do JBI, que é o JBI Evidence Synthesis. É uma revista bem legal, tem bastante revisão de escopo, só que elas nem todas estão disponíveis para acesso, né? Mas os protocolos todos são gratuitos. Então, vocês podem entrar e baixar, de repente, fazer o download de protocolos que tenham a ver com o tema de vocês, para entender a estrutura, como que eles montaram, o que eles inseriram de informação, né? E na parte de informação do autor, é que você tem tanto o template para protocolo, como o template para revisão, tá? Então, é bem útil, né, acessar essas informações. E a gente tem, que eu apresentei ontem, um documento, um artigo publicado, que traz os itens que a gente precisa ter no protocolo, que também ensina, atualiza, explica cada tópico. Quer dizer, assim, informação para fazer o protocolo tem de monte. Então, isso não dificulta. É possível você olhar protocolos publicados, olhar template, seguir recomendações, que dá tudo certo, sai um protocolo bem legal. O que eu queria começar falando, assim, antes, então eu decidi que eu vou fazer uma revisão, eu quero montar esse... Ah, meu Deus, gente, um minutinho só, por favor. Perdão, agora ela não entra mais. Ela entra, depois ela fica chorando que ela quer sair. Então, Normal. Então, vamos lá. Uma coisa assim que é importante, então eu tomei a decisão que eu quero fazer uma revisão. Até ontem teve uma pergunta nesse sentido. Então, eu quero fazer uma revisão, eu conheço muito assunto, eu não conheço muito assunto. Como é que eu posso construir essa revisão, esse protocolo de um jeito bacana, que eu atenda todas as necessidades daquele tema? O JBI, com artigos publicados que eu apresentei ontem também, ele tem trazido a importância de você envolver partes interessadas nesse tema, né? Então, eu posso convidar um bibliotecário para poder discutir minha estratégia de busca, eu posso pensar em trazer dependendo do tema que eu estou trabalhando, eu posso conversar com clínicos, com especialistas na área e trazer para discutir com eles, por exemplo, os termos, os descritores que eu vou usar para minha estratégia de busca, ou eu posso convidá-los para discutir na etapa da discussão. Se eu estou fazendo uma revisão de escopo que trabalha que estou visando construção de políticas, né, para dar conteúdos para políticas públicas, eu posso chamar gestores para participar dessa discussão. Então, assim, o que eles chamam de painel é isso, é você, de repente, envolver, para além da sua equipe, você, o outro revisor e o terceiro revisor, de repente, convidar pessoas. Precisa ser em todas as etapas? Não. Né? Pode ser numa etapa específica. Quem vai tomar essa decisão é a equipe, é o time, né, que está realizando a revisão, mas eu acho que é uma coisa importante de considerar, porque faz bastante diferença você até convidar, por exemplo, o paciente. Então, eu estou fazendo um levantamento sobre tipos de intervenção para aquela doença. Então, de repente, eu tenho aí uma sociedade específica lá de diabetes, né? Então, eles têm os pacientes, têm as pessoas que discutem os tratamentos, eles podem ajudar, né, a identificação de termos ou até de construir a pergunta da revisão. Então, é uma coisa para a gente pensar e ir mudando um pouco essa prática e acrescentando que a gente só tem a ganhar. Outra coisa muito importante que a gente precisa tanto para o protocolo como para a revisão é um alinhamento entre o título, a introdução, a pergunta, os critérios de inclusão, a estratégia de busca, as fontes que a gente vai pesquisar
e a extração dos dados, né? Obviamente a discussão também, mas assim, esse conjunto de etapas de processo, eles precisam estar muito alinhados. Então, a minha introdução, ela precisa trazer conteúdos que eu consigo ver na minha pergunta, nos meus critérios de inclusão, na minha estratégia de busca, os dados, as fontes que eu escolher precisam ser coerentes com aquilo que eu estou buscando, né? Então, tudo isso precisa estar muito alinhado e ajuda muito isso no resultado depois. Então, não adianta fazer correndo o protocolo. É importante que gaste um tempo no protocolo, mas que ele fique redondinho, com todas essas etapas bem alinhadas, né? Vamos dizer o título. Então, o que eles orientam a respeito do título? O título do protocolo, você vai incluir o nome do título e o protocolo de revisão de escopo. Então, tem que ter esse conjunto aí, né? O PCC, que é o mnemônico, né, de população, conceito e contexto, é um guia que pode ajudar você a construir o título, né? É interessante que você tenha essas informações no seu título, então você tenha a quem se destina, se você tem população na sua revisão, é bom colocar, se você tem um contexto, se você tem um conceito, ele aparecer no seu título. A mesma forma na revisão, só que aí a revisão, o título vai ficar pararará, 2 pontos, uma revisão de escopo, tá? Então, essa diferença, uma tem a palavra protocolo e a outra tem a palavra revisão. E eles falam para não fazer o título em forma de pergunta, porque às vezes a gente costuma, né, criar uns títulos diferentes e faz será, não, e põe um ponto de interrogação no final. Eles sugerem que não faça isso na revisão. O que a gente busca, então, na introdução? A gente vai informar a razão, né, de por que a gente está querendo realizar essa revisão. A gente vai determinar o que a gente quer informar com ela. Então, olha, eu quero fazer ela por isso, e com essa revisão eu quero mostrar isso. Essa é a minha intenção, né? A gente vai detalhar definições importantes para aquele tópico de interesse, então conceitos ou dados de prevalência, contextualizar, né, se a gente está trabalhando com determinada população, vamos contextualizar essa população, por que ela é importante estudar, né? Trazer dados, por exemplo, de prevalência da doença, se for o caso. Então, assim, a gente vai dar o cenário, né, daquele assunto. Marília, E você está no slide de alinhamento? não. Não? Então, travou de novo. Você quer tentar passar ele? Passo para você. Agora eu voltei nele. Vai, tenta passar para o próximo. Como seu vídeo também não está muito bom, acho que é a internet mesmo. Pode ser. Passei para o próximo. Ele foi? Não. Então, eu vou começar a compartilhar, tá bom? Só para a Então, gente peraí. não perder. Tá. Já. Deixa eu parar aqui, peraí. Parei. Tá bom. A minha imagem, então, não está... É nesse que você tá, né? Vamos ver, peraí. Alinhamento vocês viram? Sim, vimos. Tá, isso. Tá bom. Mas vocês escutaram ou não? Escutamos, estamos te escutando bem. Uhum. Tá. Então, acho que eu não preciso... Bom, eu vou... apareceu salvar... é o meu salvar, peraí. Agora, isso. Bom, então aqui nesse slide que eu estava falando e vocês não estavam vendo, ai meu Deus, que horror. Então, é assim, nesse slide eu estou mostrando a diferença entre o... Eu estou mostrando a diferença entre o protocolo e a revisão, né? O que tem no título do protocolo? A gente vai fazer o título, a frase e vai colocar um protocolo de revisão de escopo. E na revisão a gente vai fazer o título da revisão e vai colocar 2 pontos, uma revisão de escopo. Para ambos, a gente usa o PCC, né, que a gente vai falar sobre isso agora, que é a população, o conceito e o contexto como referência para o título. Então, se tem população, a gente colocar essa população, se tem conceito, a gente colocar, se tem contexto, a gente colocar.
e não fazer nunca em forma de pergunta, né, com pontos de interrogação no final. Então, essas são as questões, orientações principais. Pode passar, Ana, por favor. E na introdução, então, a gente vai informar que razão, por que a gente está realizando essa revisão, o que a gente quer com ela, o que a gente quer informar, que principais tópicos a gente tem relacionado àquele assunto, prevalência da doença, cenário no mundo, não sei, no Brasil, depende do que a gente está estudando. E aí a gente tem que indicar se existe ou não uma revisão de escopo ou revisões sistemáticas sobre esse assunto. É muito importante indicar, porque se você já encontrou uma revisão de escopo parecida com a sua, você precisa mencionar. Olha, foi encontrado na busca, né? Então, por isso a busca prévia é muito importante, tanto nas bases de registro como no própria internet, né? Para você ver se você já existe uma revisão publicada. E se você encontrar e ela for um pouco diferente, você tem que explicar por que a sua revisão é diferente e quais os conhecimentos novos que você vai trazer para aquela revisão, né? Para aquele conteúdo, já que já existe uma revisão. Então, uma das últimas coisas da sua introdução é justamente essa, né? Trazer essas informações de que se existe ou não essa revisão. E, assim, trazer pesquisas primárias, quer dizer, acrescentar nessa introdução, mostrando que existe campo, né, que existe informação sobre esse assunto que você está escolhendo. Por quê? Porque você não pode cair na impressão de que é uma revisão vazia, como a gente chama, né? Uma revisão que não tem assunto, que não tem coisas publicadas. Então, você vai dizer, olha, tem sim, né? Tem, é relevante, a gente precisa discutir esse assunto por conta disso, disso, disso. Você tem que vender o seu peixe, vamos dizer assim, né? Pode passar, Ana, por favor. Então, a primeira etapa, né? Então, a gente decidiu fazer, né? Vamos lá, estamos montando a nossa introdução, a gente conhece o tema, a gente montou a nossa equipe, e agora a gente vai identificar a nossa questão e nosso PCC, nós vamos montar, né? Pode passar, Ana, por favor. Então, o que é o nosso PCC? A nossa população, a gente vai caracterizar assim, se homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, pacientes tais, com diagnóstico tal, ou se de repente não tem população e a nossa população são os guidelines, são os documentos oficiais que o Ministério da Saúde, pode ser a nossa população, tá? Então, quando a gente está chamando de população, a gente está chamando, a gente está caracterizando, dizendo sobre pessoas, né? Sobre pessoas que serão inseridas, profissionais da saúde, pacientes, enfim, ou documentos, né? Pode ser a nossa população. O que é o nosso conceito? É o foco da nossa revisão. Então, a gente vai trazer o que a gente está trabalhando, qual é o nosso principal tema, né, da revisão, a gente vai definir, a gente vai trazer o conceito-chave dele. Olha, como que eu estou entendendo esse assunto? Eu entendo, eu tenho um exemplo de uma pergunta depois, aí vai ficar mais claro. Mas eu vou trazer, então, a explicação de como, na minha revisão, eu vou entender esse conceito, né? E o que é o contexto? O contexto pode ser geográfico, cultural, um setting de atendimento, que pode também não ter, né? Depende para você estar estudando um assunto que independe de onde ele está acontecendo. Ele é mundial em qualquer lugar, né? Você está vendo, por exemplo, como que um determinado conceito está sendo aplicado no mundo. Não sei, pela população, pelos profissionais da saúde, como os profissionais da saúde estão entendendo o conceito, sei lá, de infodemia, né? Independente do local, você não tem um profissional de um setting específico, não, pessoas que são da área da saúde. Então, você não precisa ter o conceito, tá? Então, essa seria o que é numa revisão sistemática, o pico a pico, a estratégia a pico, né? População, intervenção, comparador e o desfecho, a gente tem, então, o PCC. Pode passar, Ana, por favor. Então, aqui tem os detalhes do que é a população, o que a gente vai colocar, que já está ali no slide anterior, acho que não preciso ficar
detalhando, né? Mas que também às vezes a gente não tem essa informação. Então, nem toda pergunta ela tem todas as letras. Vamos dizer, o P, o C e o C. Pode passar, né? Que eu já expliquei isso, tá tranquilo. O conceito, então, é o foco, também já acabei apresentando ali na imagem. E aí, assim, quando a gente está falando de conceito, tanto na população como aqui no conceito ou no contexto, a gente menciona os critérios de exclusão. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu estou trabalhando com um conceito, a gente estava trabalhando numa revisão com o conceito de slow medicine, né? E quando a gente fez a busca, a gente viu que esse termo slow medicine ele aparecia para explicar um procedimento na produção de medicamentos. É uma forma de produzir medicamentos. Não era o que a gente estava procurando, a slow medicine no contexto do cuidado da medicina mesmo. Então, quando a gente foi explicar o conceito, a gente colocou isso, que um critério de exclusão nesse item era que quando a slow medicine aparece com o conceito tal, 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 ela não entrava, né? Então, só para entender que nesse momento, nessa etapa, é que a gente traz essa informação. Pode passar, por favor. E aí, o que eu expliquei do contexto, o contexto pode ser aberto, que é o que eu chamei de ser amplo, né? Ou então, aí você pode mencionar que não há um contexto definido, ou mundial, enfim. E quando a gente fala de contexto, a gente também pode falar de questões culturais, né? Não só de geográficas, mas de cultura também. Pode passar. Então, um exemplo de pergunta. Quais tipos de tratamento para uso de álcool e outras drogas em serviços públicos de saúde destinados a adolescentes são relatados na literatura? Então, o que eu quero saber? Qual é o meu público? É a população adolescente, é a minha população. Qual é o tratamento? Qual é o meu conceito? É o tratamento para uso de álcool e outras drogas, e eu não defino os serviços públicos de saúde. Aqui eu estou falando de uma forma geral, né? Mas eu posso sim determinar meu contexto. Que serviços públicos eu estou falando? Né? Eu estou falando de serviços públicos no Brasil, eu estou falando de serviços públicos no mundo, eu estou falando de serviços de saúde, né? Então, a hora que eu estou falando, eu estou determinando esse lugar, eu posso deixar ele amplo ou eu posso especificar, tá? E uma coisa assim que é importante na fase de pergunta é que na revisão de escopo, ela permite que você faça mais de uma pergunta. Então, você tem a pergunta-chave, que é essa pergunta maior, e você pode ter subperguntas, né, que são mais específicas, que você queira fechar mais assim. Aqui ele está falando de tratamento, então você pode perguntar, não sei, por exemplo, dentre os tratamentos, o que a literatura encontra sobre a atuação da terapia ocupacional, por exemplo. Posso ir fechando as minhas perguntas quando eu quero complementar aquela maior, né? Então, isso é uma possibilidade que a revisão de escopo traz e que é bem interessante, né, para acrescentar informação. Ana, estou vendo que tem bastante gente levantando a mão, mas eu posso continuar? Ou alguma coisa que precise ser respondida agora? Deixa eu ver aqui. Ah, eles estão falando da imagem, né? Peraí. Tem alguma de pergunta? Gente, vocês não estão visualizando ainda? Não está visualizando e não está visualizando direito? E que eu fiquei sem acesso pelo celular e pelo... E aqui como eu estou compartilhando. Bom, vou tentar de novo, tá? E desculpa, gente, mas hoje tudo está acontecendo. Então, tá ruim, né? Mas hoje lá no hospital estava ruim também. A O Teams ou internet. a internet? A internet?
Aqui é o Teams tá doido, eu não tô conseguindo acompanhar pelo celular mais, ele travou. Então, vou tentar de novo aqui. Para vocês falarem comigo, podem me mandar por e-mail quando acontecer essas coisas, tá? Se alguém quiser conseguir mandar um e-mail rapidinho, aí eu consigo acompanhar. Estão vendo agora? Você pode ler aí para mim, Marília, se eles estão conseguindo ver? Não tá aparecendo. Peraí, vamos ver aqui. Ainda não, nada ainda. Sim, agora. Sim. Sim? Estou. Agora eu parei, peraí. Não, sim. Eu acho que tá com um atraso. Acho que sim. Então, acho que não era a sua internet, acho que é o Teams mesmo. É isso, a Iramar tá falando. Pode ser um problema na plataforma. Eu acho que é. Umas estão vendo, outras não. Tá. Pessoal, eu realmente não sei. Acho melhor a gente dar seguimento. Eu vou fazer assim: vocês têm acesso aos slides, tá? Eu vou encaminhar os slides para todo mundo agora, em PDF. E aí, qualquer coisa, a gente vai acompanhando, alguns aqui visualizando, outros visualizando pelos slides, tá bom? Só para a gente dar continuidade. Porque mudar de plataforma a essa altura também não acho que vai dar certo. Pode ser? Ótimo, então tá bom. Então, antes da gente continuar, eu vou só parar de compartilhar aqui e mandar esses slides. Vou encaminhar para todos. Vamos lá, a gente vai se adaptando ao que está acontecendo hoje. Coisas da internet. Sim. Link de certificado, link de presença, eles estão perguntando também, Ana. Isso, ó, certificado é sempre no primeiro dia do próximo mês, tá? Sempre do mês subsequente. E link de presença, alguém já envia aí para vocês, que eu tenho pessoas ótimas que estão no grupo, eles já lembram de enviar. Ah, É verdade, a Xenia está falando aqui. Acaba mesmo, não tem jeito. gente, mas hoje é demais. Agora o mouse não quer funcionar, tá? Hoje tá alguma coisa muito zicada aí. Então, gente, vou mandar um e-mail sem nem dizer nada, tá? Tá só o link da apresentação. Então, o primeiro grupo já foi. O restante do pessoal. Acho só que a gente vai ter que passar um pouquinho das 8, Do Ana. tempo, Mas aí não tem problema. Não, né? Não, mas acho melhor a aula, né? E aí, se tiver alguma dúvida, a gente consegue depois. Se for algo que eu não consiga responder, a gente consegue encaminhar por e-mail as Tá dúvidas. jóia. Ontem algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas Legal. já. Pronto, pessoal, um e-mail bem feio, mas já foi. Agora eu vou voltar a compartilhar. Vocês estão vendo? Tá aparecendo. Tá? Então, vamos lá. Posso?
Então, então, se puder mudar, Ana, o slide, por favor. Aí. Então, agora a gente vai passar para... Então, a gente criou a nossa pergunta, a gente definiu nossa população, nosso conceito, nosso contexto, a gente vai criar os critérios de inclusão e exclusão. Pode passar. Então, o que são esses critérios? Primeiro, a gente vai utilizar como critério de inclusão a própria PCC. Quer dizer, se a gente está trabalhando com aquela pergunta, a gente tem como critério de inclusão ser adolescente, ser estudos que abordam a população adolescente em tratamento para uso de álcool e outras drogas. Então, são referências de critério de inclusão. O que mais que a gente vai usar como critério de inclusão? Que fontes a gente vai considerar, quer dizer, que tipo de artigo, de material a gente vai procurar. Então, a gente vai procurar qualitativo, quantitativo, todos os tipos de quantitativo, todos os tipos de qualitativo. A gente vai buscar literatura cinza, né, cinzenta. O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, essas informações estão dentro dos nossos critérios de inclusão. A gente vai procurar dentro de usar todos os idiomas, né? A gente não vai fazer um recorte temporal. Então, essas informações todas vão ajudar a gente a estabelecer os nossos critérios de inclusão. Principalmente o nosso PCC e os tipos de estudo. Essas informações são as mais importantes. Por quê? Porque se a gente vai procurar, por exemplo, somente, igual o exemplo que eu dei ontem, inquéritos populacionais, porque a nossa pergunta está relacionada com inquérito populacional, eu tenho que dizer isso, que eu vou buscar somente estudos que sejam inquéritos populacionais. Então, não me interessa estudos qualitativos primários, não me interessa estudos quantitativos primários, eu quero grandes estudos com grandes populações ou que sejam representativos de grandes populações, então eu preciso dizer isso aí, tá? É importante, como eu falei, que os critérios estejam alinhados com o objetivo, a pergunta de revisão, né? Para quê? Porque ele vai tanto servir para a gente montar nossa estratégia de busca, como vai permitir que uma pessoa que queira atualizar nossa revisão, ela consiga replicar, né, esse material olhando, repetindo os critérios, que fique claro, olha, o critério que a Marília usou foi esse, então nós vamos usar o mesmo para a gente atualizar essa revisão. Pode passar, Ana, por favor. Aqui estão os tipos de fonte que eu estava comentando, né? Tipos de estudo, então eu vou incluir todos os estudos qualitativos, todos. Então vai depender do que você está buscando, né, na sua revisão. Questão do limite de idioma, que sempre as pessoas perguntam, o JBI recomenda não limitar idioma. Até porque a gente consegue, muitas vezes, com os tradutores hoje, consegue jogar o material nesses programas de tradução para a gente conseguir entender, ou então até convidar uma pessoa que seja nativa da língua para isso. Por quê? Se a gente está trabalhando um tema, por exemplo, que a gente sabe que ele é muito publicado na Europa ou pelos alemães, por exemplo, não tem como a gente colocar que a gente só vai colocar, estudar, levantar estudos em inglês, né? Ou que a gente sabe que são estudos, é um tema que ele é muito, muito discutido na Ásia, muito discutido na China. Então, como que a gente vai falar que a gente não vai incluir estudos que estejam escritos em chinês? Então, a gente tem que criar estratégias. Por quê? Porque se a gente coloca essas limitações e pede informações importantes, a nossa revisão não fica uma revisão que está mapeando realmente tudo que tem, né? Então, a gente tem que justificar. A mesma questão do recorte temporal. Se eu quero fazer um recorte temporal, eu tenho que explicar por quê. Né? Não é assim, eu quero fazer porque eu quero pegar os mais recentes. Não, eu quero fazer porque esse conceito que eu estou trabalhando, ele surgiu na literatura, ele começou a ser discutido da década de 90 para cá, sei lá. Ou porque
o autor que criou esse conceito, ele atualizou no ano tal, ele fez uma atualização e redefiniu assim, assim. Então, você tem que trazer uma justificativa, né? Não dá para você limitar porque você acha que fica muita coisa, né? Ou que fica muito conteúdo. Se está voltando muita coisa, tem que avaliar, assim, o que você está querendo fazer com essa revisão, né? Olha, está vindo ou você precisa ter uma equipe grande, ou talvez você precise fechar um pouco para entender se realmente ela já é tão conhecida. Será que já tem um monte de revisão sistemática sobre esse assunto? Será que as pessoas já não caminharam bastante com ela? Será que justifica a sua revisão de escopo? Então, é importante você avaliar tudo isso, né? Para a hora de você definir um recorte temporal. Pode passar, Ana, por favor. Então, a gente criou nosso critério, nossa pergunta, e agora a gente vai elaborar nossa estratégia. Pode seguir. A estratégia de busca, eu já sugeri, isso é bem importante você ter a companhia de alguém da área, alguém da biblioteca, né? Antes de você começar a fazer, isso já vai no seu protocolo, o JBI recomenda que você faça uma pesquisa inicial em algumas bases, que você acha que são bases, assim, que tem coisas nessa área, né, que você vai encontrar, então, bases que tenham peso, né, então, se é uma pesquisa na área de enfermagem, a Sinahal é uma base que tem que ser investigada, né. Então, qual que é a ideia? Faça uma busca nessas bases para você identificar o que vem desse assunto, né? Que tipos, o que as pessoas estão publicando, para você ter contato com os artigos e você olhar que termos eles estão usando, que palavras-chave eles estão usando, né? Para você fazer esse levantamento de uma forma mais segura. E aí sim, a hora que você construiu, né? Olhando no Dex, olhando no Mesh, olhando nos resumos e nos títulos dos artigos, e você construiu a sua estratégia de busca, você roda em pelo menos duas bases, nessas duas que você acha que são fortes, né? Para você ver se retorna mesmo coisas que têm a ver com a sua pergunta. Retornou? Ok, então a estratégia está boa. Mas é a mesma para toda a base? Não. Então, aqui você vai usar no PubMed, né? É específica do PubMed. E ela tem as regras do PubMed. O Sinahal tem as regras dela. O Embase tem as regras dela. Cada um tem a sua regra. Então, vamos dizer assim, o corpo da sua estratégia vai ser o mesmo. Você vai trabalhar com os descritores que você escolheu, né? Com todo aquele conjunto que você foi somando. Or, conjunto. And, né? Então, o conjunto de termos para a população, o conjunto de termos para o conceito, o conjunto de termos para o contexto. Vamos supor que você tenha as três informações, né? Então, isso você vai variar, né, conforme a base que você vai buscar. O Google Acadêmico, por exemplo, ele não permite uma estratégia de busca grande. Então, você tem que adaptar. Então, isso é muito importante, gastar tempo. Então, estou preocupado, tenho que fazer meu protocolo rápido. Não dá certo. Faz com calma, consulta, porque a estratégia de busca é a alma da sua revisão. Uma estratégia de busca ruim, ou volta muita coisa que não precisa, ou volta pouca coisa e fica faltando dado. E isso prejudica enormemente sua revisão. Eu estava fazendo uma avaliação de uma revisão uma vez, que os revisores falaram que eles analisaram não sei quantos milhões de artigos. É impossível analisar milhões. Então, se voltou 1 milhão, né? Voltou 1 milhão de artigos para eles analisarem, alguma coisa estava errada na estratégia, né? A proposta, alguma coisa não estava batendo. Então, assim, ela é muito importante gastar tempo nela e testar e olhar. E aí o que eu falo quando convidar pessoas especialistas naquele assunto é bem bacana, caso os revisores não sejam da área,
porque eles ajudam a definir descritores e dizer, olha, sabe, essa doença, ela é muito chamada desse nome, não só desse, mas desse também. Então, eles ajudam a buscar essas informações de um jeito mais seguro, né, para você rodar depois. Pode passar, Ana, por favor. E como que fica a estratégia em cada momento? Então, no protocolo, você vai colocar a sua proposta de estratégia, né? Pelo menos em 2 bases, você vai mostrar isso e vai colocar isso dentro do seu protocolo. Na sua revisão, como um material suplementar, você vai mostrar todas as estratégias que você utilizou em todas as bases de dados. Então, qual você utilizou no Scopus, qual você utilizou no Embase, qual você vai mostrar cada uma delas, né? Por quê? Porque você não pode só mencionar assim. É óbvio que no texto da revisão você não vai conseguir colocar, mas você vai colocar isso como material suplementar para que outra pessoa possa olhar a sua estratégia e rodar novamente exatamente como você conduziu, né, para atualização. Pode passar. Aí eu coloquei essas informações porque esses sites, eles são produzidos por uma rede de bibliotecários. Quem me passou isso foi a Juliana Takahashi, ela é bibliotecária da Escola de Enfermagem da USP, tem uma experiência enorme com revisão de escopo, sempre está no LinkedIn, quem procurar ela no LinkedIn, ela sempre está publicando coisas novas, né? E ela me passou esses 2 links, que são links dessa rede. E é uma rede de bibliotecários que eles publicam dicas, inclusive nesse portal, você consegue acessar estratégias de busca montadas para áreas específicas. Então, às vezes, você nem precisa montar. Você olha lá, ela já está completa, você pode adaptar, né, para a sua situação ou usar aquela estratégia mesmo. Estratégia elaborada por pessoas assim que têm conhecimento, né? Então é só uma sugestão. Pode passar, por favor. Então, o próximo, então a gente elaborou a estratégia, a gente tem que definir aonde que a gente vai colocar, onde a gente vai rodar essas estratégias, em que bases, né? Pode passar. Então, essas bases têm um número certo? Não, não tem um número certo de base. Vai depender do que você está estudando. Então, se eu estou estudando alguma coisa na minha área de terapia ocupacional, eu preciso acrescentar uma base que tenha registros de terapia ocupacional, né? Não posso deixá-la de fora. Então, existem aquelas que todo mundo coloca, né? Cochrane, PubMed, essas principais, assim, se eu estou procurando só a revisão sistemática, eu tenho que pôr só as bases de revisão sistemática. Eu não preciso colocar outras, de repente, que aparecem mais estudos primários, né? Então, isso vai depender muito da sua pergunta. E tem as bases da literatura cinzenta, quer dizer, a gente tem essa BDTB que está aqui à direita, é uma base só de tese e dissertações brasileiras. A Cyberteses é um repositório de teses latinas, né? Então, vai depender do que você está procurando, né? Mas, de antemão, eu já falo que é bastante, né? Normalmente, as buscas de revisão de escopo são grandes, tem bastante base, né? Dependendo do assunto, você vai procurar em websites, né? Não só em bases de publicação, como tese ou artigos científicos, mas às vezes de documentos oficiais, então você vai buscar em outros sites, né? Então isso também entra como uma base de informação para você buscar. Então essa decisão da onde é melhor buscar, o pessoal da biblioteca ajuda bastante, porque eles conhecem muito, né, esses grupos, e eles vão dizer, olha, esse assunto é legal você procurar na base tal. Ontem alguém me perguntou sobre área de humanas, se eu não me engano. Então, se eu vou fazer alguma coisa que envolve a área de humanas, eu tenho que procurar as bases de sociologia, né, as outras bases de humanas para fazer a minha busca.
Então, eu tenho que adequar. E aí, para cada uma delas, uma estratégia de busca. Não só assim, complementando, né? Pode passar. Então, a gente identificou a base, a gente rodou aqueles arquivos, a gente anotou todos eles, né? Então, a gente guardou os arquivinhos, a gente baixou tudo, então agora a gente vai fazer seleção. Então, como que a gente vai fazer essa seleção? Pode passar. A seleção dos conteúdos, dos registros que a gente encontrar, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é a leitura de título e resumo. Então, ela é feita em pares. Ah, mas eu tenho um volume muito grande. Pode fazer em trio, pode fazer em quarteto, pode fazer em mais pessoas, mas uma pessoa sozinha não pode fazer, tá? Então, e por que, Marília, uma pessoa não pode fazer? Porque a probabilidade de você errar e passar o material que você errou e não viu é muito maior do que em duas pessoas. Então, se eu estou lendo e o meu colega está lendo, e a gente faz isso cegado, né? Eu ia colocar até um print do Ryan, acabei esquecendo de colocar, mas eu posso compartilhar depois e mostrar. Mas assim, eu estou fazendo de forma cegada no Ryan, que é uma ferramenta, um programa que ajuda, né, a fazer essa seleção. Eu estou fazendo ele também. Eu não estou vendo o que ele está selecionando. A hora que a gente tira o cegamento, vai aparecer os conflitos, o que a gente achou, viu, e pode ser que ele tenha visto coisa que eu não vi. A chance é gigante, né? E vice-versa. Então, por isso, fazer sempre em pares. Então, a primeira etapa que a gente costuma fazer nesses programas, tem o EndNote, eu costumo usar o EndNote para tirar as duplicadas, mas o próprio Ryan faz isso, o próprio JBI tem também uma plataforma, que é o Summary, que também faz essa seleção, né? Então, o que acontece? Você coloca o estudo lá e você vai, olhando o título e resumo, você vai, usando como referência seus critérios de inclusão, você vai escolher esse sim, esse não, esse sim, esse não. Então, eu tenho lá um universo de 1.000 artigos, eu excluí 800 e eu fiquei com 200. Né? Então, eu vou comparar com o meu colega, vou tirar o cegamento e a gente vai ver quais foram que ele escolheu. Ele escolheu só 150 e eu 200. Então, a gente vai olhar o que foi igual, o que foi diferente e tal, e a gente vai tentar chegar num número, num consenso, né? Para a gente poder, então, trabalhar para a segunda fase. Qual é a segunda fase? A leitura na íntegra daqueles materiais que a gente só tinha lido título e resumo. Aí nós vamos fazer a leitura. Nessa etapa de leitura, também em pares, cada um fazendo a sua leitura, a gente também vai tomar a decisão de incluir ou não. Depois, às vezes a gente lê um resumo e o título, a gente acha que é uma coisa. Aí a hora que lê ele inteiro, não, tá vendo? Ele não extraiu um dado tal que eu precisava. Não, ele está fora. Nessa etapa, eu preciso anotar por que eu estou excluindo. Então, essa etapa é muito importante você anotar. Então, eu excluí o artigo do Silva, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho que colocar o motivo dessa exclusão. Também vamos rebater, eu e o meu colega, nós vamos rebater por que a gente não incluiu, por que ele tirou e eu quis colocar, nós vamos fazer essa discussão. E aí depois a gente vai chegar, então, o N final, né? Que é onde a gente vai fazer a nossa extração. Pode ser que a gente não encontre o artigo, né, nessa fase de título. Então, a gente olhou o título e resumo. Na hora que a gente foi baixar, fazer o download para buscar o artigo, a gente não encontrou, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente entra em contato com o autor, pega o e-mail, se a gente conseguir, dá uns dias esperando essa resposta e pede, olha, a gente não conseguiu ter acesso ao seu artigo, será que você poderia, nós estamos fazendo uma revisão, será que você poderia nos fornecer? Então, você pede. Da mesma forma que, a hora que você leu na íntegra, ficou com dúvida sobre alguma informação, também pode entrar em contato com o autor e perguntar. E esta etapa, ela precisa ser super, hiper anotada. E aí, pode passar, Ana, por favor? Porque nessa etapa que a gente usa o fluxograma Prisma.
que é esse fluxograma aqui, essa imagem aqui do lado esquerdo, onde a gente vai anotar que bases a gente procurou, quantos registros a gente achou em cada base, depois a gente tirou os duplicados, quantos sobraram, aí a gente fez a leitura do título e resumo, quantos a gente excluiu, aí a gente fez a leitura na íntegra, tentou baixar na íntegra e quantos a gente conseguiu de fato fazer o download, quantos que a gente leu e por que a gente excluiu, né? Então tem as razões, que é o quadrinho da direita embaixo, e por fim, quantos sobraram. Esse prisma é novo, né? Essa estrutura de prisma é nova. E se vocês entrarem lá no site, ele tem um prisma para atualização de uma revisão, um prisma para uma revisão nova, um prisma para uma revisão que usa só registros e base de dados, ou uma revisão que usa outras fontes de dados. Então, tem todas essas variações. E esse vídeo à direita que eu coloquei aqui no YouTube, essa moça, ela explica como preencher. Eu achei bem legal, né? Bem didático. Então, vale a pena, se tiver dúvida, como que preenche. Então, por isso que a hora que você faz a seleção, lá no comecinho, quando você roda nas bases, precisa anotar tudo, porque você vai precisar colocar aqui. E essa imagem, ela vai no seu resultado. É a primeira coisa que aparece no seu resultado dentro da sua revisão. Então, precisa ter isso anotado. Pode passar, Ana. Obrigada. Aqui, então, é a imagem, né, do prisma com todas as variações, né, de fluxograma. E vocês olham aqui, eu não sei se... Ana, dá mais um clique, por favor, só para eu ver se aparece. Aí, esse endereço que tem na própria página do Prisma, ela leva você até uma outra, pode passar, Ana, por favor, que é um site onde você consegue inserir as suas informações, que é esse site, pode passar de novo, por favor. E ele consegue fazer isso, ele faz para você. Então, você vai inserindo os números, tá vendo? Do lado esquerdo, e ele vai preenchendo para você. Depois ele você gera a imagem. Aí não desconfigura, né? Então é bem bacana. E ele tem isso disponível, o próprio Prisma indica para a pessoa, né? Então é só também uma sugestão. Pode passar, Ana. Por favor, obrigada. Então, a gente buscou, a gente fez todo o processo, a gente selecionou e agora a gente vai extrair as informações. Pode passar. Primeira coisa, né? Lá no protocolo, quando a gente montou o protocolo, a gente disse, né, o que a gente extraiu. A gente colocou a informação que a gente extraiu. Então, lembra, todas aquelas etapas que eu falei, elas estão incluídas dentro do protocolo. Né? Então, até a fase de apresentação dos resultados, a gente tem que contar como a gente vai fazer. Então, a gente precisou contar que estratégia a gente usar, que bases a gente ia procurar. Isso a gente não foi decidindo na hora. A gente já tinha pré-determinado isso no protocolo. Mas a gente pode acrescentar mais bases, a gente pode mudar os descritores, tudo isso pode surgir no decorrer da nossa revisão. A gente vai precisar contar depois isso, né, que foi mudando. Mas tudo isso já está mencionado. Então, quais variáveis eu vou extrair, eu também já contei lá no meu protocolo. Mas isso não impede de, no processo de extração, eu identificar variáveis muito bacanas que eu não tinha imaginado. E aí eu vou acrescentar e vou extrair e vou contar depois, né? Então, eu tenho aí que definir as informações descritivas dos artigos, então, o ano publicado, a região, etc, etc. Depois eu tenho um pouco mais detalhado isso. E as informações referentes à minha pergunta, né? Que são os dados mesmo, que normalmente são os dados do PCC, né? Que são aquelas coisas que estão relacionadas com a minha pergunta de revisão. Eu só vou extrair, gente, o que cabe à minha pergunta. Então, eu não vou olhar o artigo inteiro e extrair tudo do artigo. Eu vou extrair só aquela informação que está relacionada com a minha pergunta.
Se eu estou olhando como que um conceito está sendo aplicado numa área tal, eu vou buscar a aplicação desse conceito e não vou buscar mais nada, se aquilo que está ao redor não tem nada a ver com isso. Eu não vou gastar informação. Então, é muito importante. Às vezes a gente pega tanto dado e não usa nada, né? Pega um monte de informação que não tem nada a ver com a nossa pergunta. Então, atenção para isso. E aí, o que é importante aqui? Eu até esqueci de falar isso lá no anterior, na seleção. A gente precisa fazer um treinamento antes. Então, se eu vou lá no processo de seleção usar o Ryan, eu preciso treinar, eu e o outro colega, a gente precisa saber usar. Então, precisa, vamos dizer, calibrar esse processo para ver se todo mundo entendeu direitinho. Isso eu estou falando na seleção, como eu estou aqui no instrumento, para ver se está entendendo o que vai fazer. Então, eu preciso saber o que eu vou selecionar, o que eu estou buscando, os critérios de inclusão precisam estar claros na minha cabeça, e eu preciso saber usar o software da mesmo jeito aqui. Então, se eu tenho um instrumento que eu criei, né? Ou um instrumento que o JB indicou, porque lá no manual tem uma sugestão de instrumento de extração de revisão de escopo, eu preciso calibrar isso certinho com o meu colega, porque nós também vamos fazer a seleção às cegas, né? E aí depois a gente vai comparar os resultados e vai falar, olha, eu não extraí esse, eu não extraí, e a gente vai fazendo essa discussão, né? Vai fazendo essa comparação e complementando um com o outro, caso a gente perceba que um esqueceu uma informação, tal. Por que isso em dupla? Porque a chance da gente perder um dado é grande, né? Dependendo das informações que a gente está buscando. Então, precisa calibrar isso, precisa ver se está todo mundo entendendo a pergunta do instrumento certinho, sabendo que vai buscar, o que tipo de informação vai buscar. Na hora de extrair, ficou com dúvida de uma informação, entre em contato com o autor. Ah, Marília, mas eu mandei um monte de e-mail, ele não me respondeu, ou lá na seleção também não me respondeu. Vai fazer um quadro que vai lá no suplementar, dizendo assim: foi feito contato com os autores tal, título tal, não recebemos resposta. Título tal, não recebemos resposta. Precisa falar isso. Quando foi feito o contato e que não recebeu resposta, tá? Caso isso tenha acontecido. Do mesmo jeito, quando excluiu o artigo lá na hora da seleção, que eu falei, tem que anotar o que excluiu na fase de leitura na íntegra, também vai nos suplementar um quadro dizendo que autor que excluiu o título e por que excluiu, tá? Tudo isso são informações que deixam a sua revisão muito transparente, né? Mostrando todo o processo para quem quiser ver de onde você saiu e onde você chegou. Se é uma revisão muito grande, que tem um volume de dados muito grande, podem ter mais pessoas extraindo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, ela é um processo extremamente interativo, de discussão entre as pessoas, de dúvida, né? Então, assim, não tem problema. O que importa é que isso aconteça de forma conjunta e que as pessoas tenham claro que elas precisam extrair. Pode passar, Manu, por favor. Então, aqui tem um instrumento, uma sugestão de instrumento do JBI, né? Então, o que eles compõem esse instrumento? O nome do autor, o ano, a origem, né? Da onde ele for, da onde vem, onde aconteceu o estudo, ou da onde é o autor, o objetivo, a população, a amostra, né? Se isso for importante, colocar o tamanho daquela amostra, que método foi utilizado, que tipo de intervenção, enfim, informações daquele estudo, né? Dependendo do que você está identificando, quais foram os principais resultados. Então, quer dizer, aqui ele está muito, é um instrumento bem geral, né? Que o JBI cria, foi pensando na população, no contexto e no conceito. Mas você pode criar o seu, e aí você menciona, ou você pode usar um outro, você tem que mencionar a fonte. Então, se é seu, você vai dizer que foi você que fez. Se é de um
outro lugar, de uma outra pesquisa, enfim, você vai ter que citar a referência. Se é do JBI, você vai citar a referência. É só ter esse cuidado. Pode passar, por favor, Ana. Aí vem um ponto importante, que é o seguinte: as revisões de escopo, as pessoas questionam, a gente precisa fazer avaliação da qualidade metodológica dos estudos? Não precisa, tá? Eu mostrei ontem a história da criação da revisão de escopo, todos eles, todas aquelas pessoas que foram responsáveis pela construção do método, não apontam a necessidade de ter avaliação da qualidade. Existem pessoas que fazem avaliação da qualidade na revisão de escopo, né? Normalmente, assim, quando você está fazendo uma revisão que você está avaliando, por exemplo, como as pesquisas estão sendo conduzidas num determinado campo, e você acha importante avaliar a qualidade metodológica daqueles estudos, porque você está falando de pesquisa, você pode avaliar, né? E você pode usar essa informação como mais um dado para o seu resultado ali. Só que você tem que justificar. Então, normalmente não se recomenda a utilização. Por quê? Porque na revisão de escopo, a gente não está buscando a melhor evidência disponível. A gente não está querendo responder uma pergunta de política, para orientar política pública, assim, prática clínica, a gente não está buscando isso, né? Então, a gente não tem a intenção de fazer a avaliação da qualidade, que não é isso que nos preocupa. A gente está mostrando o que tem, justamente para depois, se for o caso, desenvolver uma revisão sistemática, que aí sim é fundamental a avaliação da qualidade metodológica, porque a gente quer recomendar aquela evidência. Então, a gente precisa ter garantia de que aqueles estudos que a gente incluiu, aquelas evidências que a gente incluiu, elas têm qualidade ou não, até para a gente ter força de recomendação ou não, né? Então, nesse sentido é importante. Agora, se a gente está fazendo uma revisão de escopo e a gente não está fazendo uma revisão sistemática, a gente tem essa intenção de colocar para a prática, mas só para pesquisa, como é o caso da revisão de escopo, não tem necessidade de fazer avaliação da qualidade. Então, esse é um ponto assim, importante que às vezes as pessoas perguntam e que tem pessoas que fazem, né? Mas não é mandatório. Até porque também as revisões de escopo, às vezes vem muita coisa, né? Então, é bastante coisa para você juntar, né? Para você organizar no seu resultado também. Pode passar. Bom, então a gente extraiu os dados e agora a gente vai apresentar essa informação, né? Pode passar. Não existe uma regra assim do JBI para você apresentar os dados de uma revisão de escopo. O que eles orientam? Primeiro, a gente não vai sintetizar nada. Então, a gente não vai fazer uma meta-análise, a gente não vai fazer uma meta-agregação, a gente não vai juntar as informações e transformar em uma. A gente não vai fazer isso. A gente vai tirar uma foto, a gente vai mostrar tudo que a gente tem. Então, o que a gente pode usar para a gente apresentar isso? A gente pode contar a frequência, né? Usar gráfico, né? Tabelas, a gente pode mostrar quantas vezes aparece o conceito tal, sei lá, ou quantos no volume de 30 estudos, 5 abordaram aquele assunto com criança, 10 abordaram um assunto com idoso. Então, a gente pode contar, né, usar a contagem. E a gente também, se a gente está trabalhando com dados mais qualitativos, se a gente quiser apresentar dessa forma, a gente pode usar análise de conteúdo, que também não deixa de ser uma contagem. A gente pode codificar, categorizar, mas a gente não vai analisar, a gente não vai modificar, a gente não vai juntar informações e criar uma síntese, tá? Não é esse o nosso objetivo. E como que a gente apresenta isso? O JBI recomenda muito que os revisores usem imagens, gráfico, nuvem de palavra, enfim, crie até imagens diferentes para você, para quê? Para facilitar. Então, fica uma coisa legal de visualizar,
né, a informação rápida de você ver aquele conteúdo, e todos eles estão acompanhados de um texto descritivo, todos. Então, você vai colocar a imagem e o texto embaixo, a imagem e o texto embaixo, né? E aí, como que eu vou organizar? Então, você pode organizar esse material tendo como referência o PCC. Eu vou, o meu estudo, eu estou buscando informações sobre população, conceito e contexto, eu posso organizar tudo que eu achei de população, tudo que eu achei do contexto e tudo que eu achei do conceito, por exemplo, né? Não é uma regra, né? É você que vai determinar, junto com a sua equipe, qual o melhor jeito de apresentar essa informação. Pode passar, por favor, Ana. Aqui eu trouxe um exemplo de protocolo só para vocês visualizarem. Então, olha lá no título. Ana, se você clicar de novo, acho que ele vai marcar para mim uns cantinhos aí, deixa eu ver. Você pode ir. Mais. Pronto, obrigada. Não, é isso aí. Então, vocês olham lá no título, então tem o nome todo lá. Então, ó, tem a população, tem o conceito, né? E, na verdade, não tem um contexto, tá vendo? E aí ele coloca lá 2 pontos, uma revisão de escopo, um protocolo de revisão de escopo. Então, tem o resumo, né, o que traz as informações bem, principalmente inclusão, critério de inclusão, introdução, objetivo, método e as palavras-chave. Aí a introdução, termina lá, está marcadinho no final da introdução, dizendo que foi feita uma busca preliminar e essa busca preliminar não encontrou revisões no assunto, blá, 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 como eu contei para vocês. Aí vem a questão de revisão e começa os critérios de inclusão. Então, vai explicar nos critérios de inclusão o que é o participante que você está chamando. Quem é essa população? Que participante é esse? Então, você vai descrever. Pode passar, Ana, por favor. Mas também, se você puder clicar. Isso. Aí, obrigada. Então, aí você vai chegar ao seu conceito, você vai explicar que conceito, o que você está falando, né? Você vai ter uma referência até para você dizer sobre esse conceito. O contexto, você vai explicar tipos de estudos, você vai explicar, né? Vou inserir qualitativo, quantitativo, publicado, não publicado, né? Você vai trazer essas informações. Aí você vai explicar o método. Então, você vai dizer, olha, eu vou seguir minha revisão, essa revisão, ela vai ser elaborada e escrita, usando como referência o Prisma para revisão, o checklist Prisma para revisão do escopo, aquele que a gente conversou ontem, né? Então, é aqui que você vai citar. E é aqui que você vai dizer que você está seguindo o modelo de revisão tal. Então, se você for seguir o modelo de revisão do escopo do JBI, é aqui que você vai dizer, na parte de método. E aí você vai trazer qual é a sua estratégia de busca, então quais descritores você vai usar, tal, e você vai mencionar que lá no apêndice você traz essa estratégia de busca. Aí você vai dizer quais fontes você vai acessar, né? Como você vai fazer a seleção do estudo. Eu vou usar o programa EndNote e tal, aí 2 revisores. Você vai contar como você vai fazer, né? Aí você vai dizer que depois você vai seguir o Prisma, né? Que você vai usar o fluxograma Prisma. Então, todas essas informações você vai colocar. E aí você vai colocar a extração, como que você vai fazer a extração do dado e como que você vai fazer a apresentação dos resultados. Pode passar, por favor. Aí vem as referências, é só voltar. Então, o apêndice 1, você tem ali a estratégia de busca. Então, nesse caso, ele não tem contexto, então ele tem 2 blocos de conceito e tem um bloco de população, então, juntos por end, né? Então, ele tem a data que ele rodou, qual a base que ele procurou e os termos que ele usou. Quando for fazer a revisão, vai seguir esse mesmo modelo, né? Só que aí vai passar para o passado todas aquelas informações que estão no futuro e vai incluir, então, as etapas seguintes, da discussão, da recomendação para a prática, para a pesquisa, da conclusão e das referências, e depois
todas as estratégias de busca que você usou em cada uma das bases, e os quadros, né? Os quadros de extração dos dados, né? De caracterização, todas as informações, o fluxograma que vai lá no resultado. Então, aí você vai agregando essas informações quando a revisão estiver completa. Pode passar, por favor. Aqui tem um exemplo de ferramenta de extração, tá vendo? Eles criaram uma e eles colocaram. Pode passar. E aí, assim, a etapa final, né? O que a gente vai acrescentar, então, que não faz parte do protocolo, só faz parte da revisão completa depois, é a parte de discussão, de recomendação e a conclusão final. Pode passar, por favor. Então, o que a gente olha nessa etapa? Na discussão, a gente vai trazer, não vamos repetir os resultados, mas a gente vai trazer os pontos principais dos resultados, as limitações que a gente encontrou, né? A gente vai trazer dados da literatura externa para discutir com as informações que a gente encontrou. Se a gente está, dependendo do assunto, a gente traz práticas, a gente traz informações sobre políticas atuais, dependendo do que a gente vai discutindo. Então, a gente tem que trazer literatura de fora, como a gente faz nas discussões de uma forma geral, né? Aí vem a conclusão. A conclusão a gente vai responder, né? A gente vai tentar dizer, olha, a nossa pergunta era tal, a gente conseguiu então responder ou não conseguiu, não sei, né? Então a gente vai trazer novamente a nossa pergunta de revisão e vai concluir tendo como referência aquela pergunta. E aí a gente vai fazer recomendação, né? Então, encontramos que esse tema está sendo pouco estudado na população adolescente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente recomenda que sejam realizados mais estudos com o público adolescente para poder tal. Então, você vai fazer uma recomendação para a pesquisa. Então, foi possível perceber que será muito importante a realização de revisões sistemáticas que comparem as intervenções tais que foram as que mais apareceram, sei lá, podem sugerir futuras revisões sistemáticas, né? Aí, por que eu coloquei prática com uns asteriscos? Porque a gente não faz avaliação, como eu falei, metodológica. Então, não é de objetivo da revisão de escopo a gente avaliar, a gente recomendar para a prática. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, porque para você recomendar alguma coisa para a prática, sem ter avaliado a qualidade, você pode estar correndo o risco de recomendar uma coisa que não estava muito bem analisada, muito bem organizada metodologicamente, né? Então, esse é um cuidado que a gente costuma ter com revisões de escopo. Agora, se você avaliou a qualidade metodológica e você sentir, dentro daquela sua proposta, que você tem informações para recomendar para a prática, não é que você não possa recomendar, tá? Mas não é comum fazer esse tipo de recomendação. E depois vem conflito de interesse, como tem em todos os artigos, se tem algum financiamento, agradecer a algum órgão, alguma coisa, alguém, né, que você recebeu apoio, e as suas referências. Pode passar, Ana, por favor. E para terminar, então, lembrando do nosso checklist do Prisma para revisão de escopo, tendo essa revisão pronta, você vai fazendo um checklist mesmo. Você vai olhando no título, eu coloquei isso, ok, marca lá, marca a página, e vai repassando parte por parte, para você ver se você colocou todas essas informações na sua revisão. E assim você consegue, putz, nossa, esquecemos de colocar isso. Aí volta na revisão e atualiza, arruma isso antes de você mandar para publicação, né? Então, é bem importante fazer esse checklist no processo, no final do processo. Pode passar? Acabou. Muito obrigada. Meu e-mail está aqui no finalzinho. Para quem quiser, a Ana colocou no chat ontem, pode colocar agora. Algumas pessoas entraram em contato comigo, quem pude responder.
eu respondi e se vocês precisarem podem contar comigo. Doutora Marília, muito obrigada pela apresentação hoje, né? Apesar de todos os problemas técnicos aí, foi excelente. O pessoal já está agradecendo aqui no chat. Bom, eu vou trazer vou escolher 3 perguntas aqui só para a gente trabalhar. E as demais, gente, acho que vocês podem encaminhar por e-mail, né? Como a doutora Marília resolveu compartilhar o e-mail dela, acho que vocês têm essa abertura para poder pegar aquelas perguntas que são mais relevantes e encaminhar, tá bom? Eu vou pegar de baixo para cima mesmo, porque hoje, como foi tudo muito confuso, eu não consegui nem acompanhar o chat direito, mas depois a gente tenta compilar aí essas principais dúvidas para poder trabalhar ou numa próxima sessão, ou então respondendo a vocês por e-mail. Ô, Ana, sabe o que eu Vamos só lá. te pedi? Você pode parar de compartilhar, só para não... Ah, sim. Ficou uma imagem ruim. Fica, né? A gente fica se vendo na imagem. Pronto, Não, e eu agora tô aparece. vendo que realmente para você a minha conexão tá horrível. Tá, agora tá. No começo não tava, mas depois começou a ficar Ah, com esse tipo e de a sua imagem. não tá para mim. Não, aqui não. Tá bom. Em Não, e eu me vejo compensação. bem também aqui, mas Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom, o pessoal está te agradecendo aqui. Eu vou pegar da Nayara, eu acho. tá. Vou começar com a Juliette. Ela diz que é comum ouvir que houve um recorte temporal dos artigos publicados nos últimos 5 anos, tendo como justificativa a seleção de estudos mais recentes. Ela perguntou se essa é uma justificativa plausível para recorte temporal. Tá. Olha, eu não acho uma justificativa plausível, a não ser que você tenha que dizer o seguinte: aí a minha pergunta, vou fazer assim, né? Porque um questionamento para a gente refletir. Se eu te perguntar assim, por que que você quer os mais recentes? Você tem que me dar uma justificativa. Você pode dizer assim, não, eu preciso dos mais recentes porque houve uma mudança nesse tema, não sei o quê, nos últimos 5 anos. Então, você tem que justificar. Porque o que acontece? Se eu estou querendo conhecer o universo daquele assunto, por que eu só vou ver o que está recente? Por que eu vou ignorar o que está para trás? Então, eu tenho que ter uma justificativa para isso. Você tem que mostrar, se eu comparar o que é recente e o que é antigo, vamos dizer assim, por que o recente é mais importante que o antigo para aquele assunto? Se você mostrar, olha, é o seguinte, esse é um assunto que ele foi, essa intervenção, sei lá, ela foi se modificando muito ao longo dos anos. E isso acaba, nos últimos anos ela se firmou realmente como uma intervenção que está sendo amplamente utilizada no mundo, sei lá. E isso significa os últimos 5 anos. Estou dando exemplos assim, né? Mas é importante que isso seja dito. Só dizer que eu quero buscar coisas recentes não é uma justificativa plausível. Bom, Tá bom. A Nayara perguntou: se for uma revisão para levantamento de estudos de construção e validação de instrumentos em uma determinada temática, qual a melhor forma de direcionar a discussão? a discussão vai ser sempre assim: você vai pegar os resultados principais que você encontrou sobre aquilo, é que vai depender muito do que você vai encontrar, e na sua discussão é que é muito difícil falar, porque a sua discussão ela também vai estar embasada no que você fez de pergunta, né? Que também vai estar embasado no que você fez você usou de critério, né? Então fica difícil a gente colocar, mas a sua discussão ela tem que trazer, por exemplo, se você está falando de instrumentos de validação, você pode trazer o que já foi validado sobre aquele assunto, né? E aquele então, é difícil eu dar até um exemplo, mas você pode fazer uma comparação do que já foi validado e esse que você identificou não foi, né? Por que, que aquele foi e esse não foi? Ou se de repente, talvez, esses que você está identificando eles não estão sendo validados ou estão em processo de validação ou são em poucos, ainda porque é um assunto pouco discutido, pouco conhecido, então você pode trazer esse aspecto na sua discussão, né? É que depende muito do que você está querendo saber, né? E aí você pode fazer essa relação.
O importante é que você traga na sua discussão pontos de vista externos, né? Referências externas para fazer. Você não vai, eu já encontrei, já avaliei revisão, que a pessoa repete o resultado. Inclusive, ela traz as referências que ela coloca na discussão dela, são os artigos que ela incluiu no resultado. Então, não é uma discussão. Você está discutindo com você mesmo, né? Você está discutindo o que você encontrou em cima do que você mesmo, com o próprio dado. Não. Você tem que trazer o dado de fora, reforçando aquilo que você encontrou, ou comparando, né? Ou diferenciando, né? Acho que é por aí. A Márcia, e aí tiveram algumas perguntas também sobre a busca em bases de dados, né? Então, em geral, as perguntas são se existe um limite de bases de dados, eu tenho necessariamente que incluir outros websites e literatura cinza. E a Márcia perguntou especificamente sobre os descritores. Então, se ela precisa usar todos os descritores, sempre a mesma combinação em todas as bases de dados, ou se para cada base de dados ela pode selecionar um conjunto de descritores. Então, é o que eu estava falando. Os descritores, você tem, vamos dizer assim, você tem sua estrutura, você tem os descritores mais importantes, só que cada base, ela tem uma forma de você apresentar isso. Então, você vai adaptar cada base. Só que é óbvio que você vai manter, porque tem os descritores chaves, tem aqueles que você tem que repetir em todas elas, né? Só que, como eu falei, o Google Acadêmico, por exemplo, a estratégia de busca é piquititica. Então, você vai ter que pegar aquele que é mais relevante, que é mais forte, né? Agora, o Embase, ele tem o Entry, que é a base própria dele. Então, a gente costuma usar o que ele tem dentro da base dele, né? Então, assim, cada lugar você vai adaptando aquela realidade daquela base. Não vai ser nunca igual 100%, né? Você vai fazendo esse jogo, mas é óbvio que você vai manter uma estrutura básica, você tem que repetir, a gente tem que ver nas suas estratégias, até para você não perder informação, você tem que ter aqueles conceitos chaves para voltar, retornar para você aquelas coisas que você precisa, né, de fato. E com relação ao número de base, não tem limite de base. E, assim, que bases você vai procurar, se vai ser na literatura cinza ou não vai depender do que você também está procurando. É o exemplo que eu dei da revisão que a gente está fazendo de inquérito populacional. Não adianta a gente procurar em algumas bases que não vai ter. Então, a gente está procurando nas bases específicas que a gente pode encontrar inquéritos populacionais. Então, o que vai determinar é o que você está procurando. Se você está trabalhando um tema que não tem ainda muito estudo primário, né, que é uma coisa nova, é uma coisa. Você precisa procurar bastante base de tese e dissertação, por exemplo. Porque aí você fala, nossa, não tem nenhum estudo, ou tem tão pouco estudo. Opa, espera um pouco. Será que as pessoas publicaram esse assunto? Será que ainda eles não estão, acabaram de defender? Aí você vai nas bases de dados de tese e dissertação e você encontra um monte de tese ainda que acabou de ser defendida ou que, né, que não, a pessoa não conseguiu publicar ainda ou que não conseguiu publicar, mas está lá e ela é uma pesquisa, é um registro. Então, são todos critérios que você tem que ter e a pessoa da biblioteca, ela é bem importante, ela ajuda você nesse ponto, né? Não sei se eu tinha Não, é respondido, isso né? mesmo, né? Acho que é Tá, importante a gente lembrar, gente, que o objetivo tem que ser o mesmo em cada uma das bases de dados, né? isso. Então, a trajetória, ela pode variar em termos de funcionalidade, por exemplo, ou vocabulário controlado. Então, a Medline usa o Mesh, a Embase usa o M3. Então, quando eu falo para vocês, tem o treinamento de estratégia Pico ou nos próprios treinamentos de OVID,
você precisa aprender busca avançada em OVID para utilizar a OVID. Ah, escolhi PubMed, escolhi OVID, Lilac, Cielo. Vocês vão ter que fazer treinamentos de base de dados para cada uma delas, Isso. né? As bases, elas diferem em funcionalidades, em, enfim, regras, e aí, infelizmente, a gente precisa aprender em cada uma delas. Tem uma revisão sistemática da Cochrane que eu sempre compartilho como exemplo, de como vocês citam as bases de dados. Se vocês forem ver o apêndice dessas revisões, eles mostram qual é a estratégia de busca em cada uma das bases de dados que foi utilizada, né? Então, isso porque elas estão diferentes ali. Agora, o caminho que você vai seguir é o mesmo, né? Você não vai botar a população em um, não colocar no outro. É, Sei lá, usei uma palavra em um, mas aí eu resolvi excluir do outro. E assim não vai funcionar. O resultado vai ser diferente mesmo. você Mas a vai gente perder dado. vai perder. Até porque se você tenta ser mais fiel possível, você vai voltar aos duplicados. É aí que volta os duplicados. E aí você vai tirar nessas informações. Se você começa a diferenciar muito, e outra coisa, é bem importante, eu já vi também revisões que as pessoas rodam num dia uma, passa um mês em outra, e outro mês também não pode. Se você vai rodar a base de dados, você vai rodar tudo no mesmo dia, se possível, vamos dizer assim, é o padrão ouro, né? Você pelo menos baixar os arquivos no mesmo dia, porque você vai colocar a data da sua estratégia, né? E por que eu estou falando isso? Eu rodo hoje, daqui um mês, se eu rodar a mesma estratégia de busca, o número vai ser diferente do meu resultado, porque nesse meio tempo entraram vários estudos, né, novos. Então, eu tenho que dizer, olha, eu rodei no dia 15 de outubro, nas bases tais, tais, tais. Ah, mas eu não tenho tempo de olhar tudo. Não, não tem problema. Roda, guarda o arquivinho numa pasta, depois você joga no EndNote, depois você faz tudo isso. Mas roda na mesma data, porque é um questionamento, porque isso pode interferir no resultado. Eu rodei uma base num dia, dali um mês em outra base, então aquela que eu rodei no mês anterior já não tinha mais aquele valor. Se eu fosse rodar ela de novo, no 30 dias para frente. Né? Então, também tem essa informação. Isso precisa estar super anotado. Né? E acho que foi a Tamires, está aparecendo como convidado, que perguntou se pode usar a busca básica, né, ou a busca simples nas bases de dados, ou de preferência a busca avançada. Busca avançada é sempre mais refinada, né, Melhor. gente? Ela é bem mais assertiva, então na OVID existe busca básica, linguagem natural. Ela é ótima, a busca básica, para você achar um artigo rapidamente, para você responder uma dúvida clínica, sabe? É ótima, assim, é super funcional. Agora, pesquisa científica é busca avançada, tá? E aí, para encerrar, para a gente encerrar, a Carolina perguntou, e a outra pessoa perguntou lá em cima também, se a exclusão dos artigos, ela deve ser anotada no próprio Ryan, ou se tem que criar uma tabela, se tem alguma outra forma de expor esses dados. Olha, eu costumo fazer a exclusão, então, no Ryan, eu faço normalmente a exclusão de título e resumo. Eu não faço, né? A hora que eu vou para a etapa de leitura na íntegra, eu já costumo criar uma planilha de Excel. E aí a gente faz na planilha de Excel, abre um drive que os dois revisores podem anotar, né? E aí eu costumo fazer numa planilha de Excel. Então, aí eu coloco os artigos lá e aí eu ponho sim, não, né? Cria uma legenda, né? Um formato e faço lá. Então, aí depende, né? De como que a pessoa gosta de trabalhar. O Ryan, ele tem umas possibilidades de você escrever as razões de exclusão. Então, se você quiser continuar usando o Ryan, também dá. E aí você faz a leitura do artigo, volta para o Ryan e marca lá a razão da exclusão, né? E aí seu colega vê. Também pode ser. Eu sou apaixonada pelo Ryan, gente. Ryan é uma roda. Veio para Olha só, facilitar muito. legal. E só para vocês saberem que quando vocês conseguem exportar as informações na OVID, as citações na OVID, para poder incluir no Ryan No também. Ryan. Isso, não, o Ryan por isso. O Ryan você joga tudo lá, É, né? é ótimo. É muito Mas bom. então é isso, gente. Marília, muito obrigada, tá? De verdade. Pessoal, obrigada por terem persistido aí com a gente, apesar dessa loucura de problemas técnicos hoje.
Obrigada e até a próxima, tá? E aí, só para vocês saberem, agora vocês vão receber o e-mail com avaliação. Não deixem de avaliar a sessão para ganhar o certificado depois. Certificado é dia 1º do próximo mês, então daqui a 10 dias, mais ou menos, né? E gravação também vocês vão receber o link hoje. A gente tem uma playlist no YouTube, todos estão lá. Ah, e não assisti a integrativa, não assisti a de sistemática, tá tudo lá, tá? Vocês conseguem assistir todos. E semestre que vem a gente vai começar a falar de avaliação, tá? Então, avaliação metodológica, avaliação de nível de evidência. Então, continue aí recebendo os e-mails, não me bloqueiem, porque a gente vai continuar ofertando aí webinars, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos aí. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, gente. Tchau.